Olá, sejam bem-vindos ao canal Visão de Investidor. Caso queira um resumo sobre o assunto, acesse o Instagram aonde atualizo diariamente os conteúdos de forma reduzida. O fundo que vamos avaliar hoje será FGAA11 com a razão social FG Agro FDO de Invest. A cotação de um fundo de investimento imobiliário, FII, é o preço pelo qual suas cotas são negociadas no mercado. A cotação atual do FGAA11 está em R$ 9,92 e o mercado está com expectativas de alta. O PVP, preço, valor patrimonial, de um fundo imobiliário é uma relação que compara o preço de mercado das cotas com o valor dos ativos do fundo, ajustado pelas dívidas e obrigações. Geralmente, um PVP abaixo de 1 pode ser considerado favorável, pois indica que o preço das cotas está abaixo do valor patrimonial do fundo. O PVP do FGAA11 está 1,03. A liquidação diária de um fundo imobiliário é o processo em que as transações de compra e venda de cotas são concluídas no mesmo dia útil, garantindo uma transferência rápida e eficiente de valores entre os investidores. A liquidação diária do FGAA11 está em R$ 1,89 milhão. Quando um fundo de investimento imobiliário valoriza, significa que suas cotas estão valendo mais do que quando foram adquiridas, proporcionando um ganho de capital aos investidores. Essa valorização pode ser influenciada por diversos fatores, como a performance do mercado imobiliário, a gestão eficiente do fundo e a demanda por suas cotas. A valorização nos últimos 12 meses do FGAA11 está em 14,68%. O valor patrimonial de um fundo imobiliário representa o valor líquido dos ativos do fundo, incluindo imóveis, investimentos e outros ativos, subtraindo-se as obrigações, como dívidas e despesas. É uma estimativa do valor total dos ativos do fundo dividido pelo número de cotas em circulação. O valor patrimonial do FGAA11 está em 327,76 milhões de reais. DI é a sigla para Dividend Yield, uma métrica financeira que representa a porcentagem do valor investido em um ativo que é recebido em forma de dividendos. O Dividend Yield do FGAA11 atual está em 16,73 no ano. O rendimento pago pelo fundo nesse mês foi de 1,32%. Que foi o equivalente a 13 centavos por cota. Pago na data de 14 de agosto de 2023. O FGAA11 é classificado como um fundo de agronegócio. Os fundos de investimento do agronegócio, FIAGRO, surgiram em 2021 como uma nova opção para investidores interessados em aplicar seus recursos no setor agropecuário brasileiro. O segmento de um fundo imobiliário se refere ao setor específico no qual o fundo investe seus recursos. Pode ser comercial, residencial, logístico, industrial, educacional, entre outros. O segmento de um fundo imobiliário é uma forma de categorizar e identificar sua especialização ou foco de atuação dentro do mercado imobiliário. O segmento do FGAA11 é FIAGRO. O administrador de um fundo imobiliário é a instituição responsável por gerir e administrar o funcionamento do fundo. O administrador atua como um agente fiduciário em benefício dos cotistas, garantindo a transparência, eficiência e conformidade das atividades do fundo imobiliário. O administrador do FGAA11 é BRL Trust. O número de cotistas de um fundo imobiliário representa a quantidade de investidores que possuem cotas desse fundo. Cada investidor que adquire cotas de um fundo imobiliário se torna um cotista. O número de cotistas de um fundo imobiliário é um indicador importante, pois reflete a quantidade de pessoas ou entidades que têm investimentos no fundo e pode afetar a liquidez e a governança do mesmo. O número de cotistas do FGAA11 é de 33.375. O IPO, Initial Public Offering, de um fundo imobiliário é o processo pelo qual o fundo é oferecido ao público pela primeira vez, permitindo que investidores adquiram suas cotas. O FGAA11 começou a ser negociado há um ano.
O público-alvo de um fundo imobiliário é o grupo de investidores para o qual o fundo é direcionado. O fundo pode ser projetado para atender a investidores com diferentes perfis de risco, objetivos de investimento e montantes de investimento disponíveis. O FGAA11 é sugerido para geral. O FGAA11 é um FIAGRO, Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais, administrado pela BRL Trust DVTMS, A, lançado em janeiro de 2022. A sua gestão é feita pela FG, a gestora de recursos. Sua auditoria pode ser feita pela PCE, Ernst Young, KPMG, Deloitte Touche ou Grant Thornton. Em seu lançamento, as cotas de subscrição podiam ser adquiridas por R$10 a unidade no mercado secundário em lotes de 1.000 unidades a um valor de R$10.000. O objetivo do FGAA11 é investir em valores mobiliários ligados ao agronegócio, em especial CRAS, CRIs, LCAS, LCIS, LIGS e cotas de outros FIAGROS. Entretanto, em suas regras, o fundo se permite realizar investimentos em outros valores mobiliários de origem e propósito diversos para compor a sua rentabilidade. Atualmente, em junho de 2022, o fundo investe apenas em CRAs de 3 empresas. Todos estes ativos são indexados pelo CDI mais uma taxa fixa. As empresas investidas são: Alcoeste Bioenergia, localizada em Fernandópolis, São Paulo, focada na produção de açúcar, etanol e energia. Usina Batatais, tem unidades em Batatais e Patrocínio Paulista, ambas em São Paulo, focada em etanol, açúcar e energia. Usina Lins, localizada na cidade de Lins, em São Paulo, e focada na produção de etanol e açúcar. Por ser um fundo de investimento, não existe uma duração definida. A maioria dos seus ativos, no entanto, possui uma duração média atual de 3,65 anos. Esse investimento é indicado tanto para investidores institucionais como não institucionais. O seu pagamento de dividendos é mensal. Se inscreva e selecione o sininho caso tenha interesse em aprender mais sobre FIIs. Vou estar adicionando conteúdo diariamente, e caso tenha gostado, clique no gostei para ajudar o conteúdo a chegar em mais pessoas. E caso tenha sugestão de novos assuntos, deixe nos comentários abaixo.